dia, meu nome é Matheus e o tema do meu trabalho foi Estudo da Insuficiência Cardíaca no Brasil e no Ceará, análise da evolução temporal em 8 anos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a evolução temporal da insuficiência cardíaca tanto no estado do Ceará quanto no Brasil no período de 2003 até 2020. Depois se comparou essas tendências temporais analisando 4 critérios principais: número de internações, número de óbitos, as taxas de mortalidade e os gastos financeiros totais do sistema de saúde com relação à insuficiência cardíaca. Para a realização desse estudo, foram obtidos dados na plataforma DataSUS, no Tabnet, referente a essas 4 categorias: internações, óbitos, taxas de mortalidade e os valores totais gastos no período de 2013 a 2020. Para a comparação das tendências espaciais, tanto no Brasil quanto no Ceará, quanto com relação às principais regiões federativas, se comparou os valores absolutos obtidos e também se calculou a média desses valores por ano. Já para a análise da comparação temporal, se calculou tanto a taxa de crescimento absoluta, obtida por meio deste cálculo aqui, quanto as taxas de crescimento médio por ano, obtidas por meio desse cálculo da direita. Com relação aos resultados, se percebeu que, com relação ao número de internações, tanto o Brasil quanto o Ceará apresentaram tendência de queda nesses 8 anos analisados, porém essa queda foi um pouco mais expressiva no estado do Ceará. Já com relação ao valor total gasto, se percebeu que o país apresentou uma tendência de aumento desse valor nos últimos 8 anos, enquanto que o Ceará apresentou uma tendência de queda. Já com relação aos óbitos, se percebeu que o Brasil apresentou uma tendência de queda do número de óbitos por insuficiência cardíaca no período analisado, que pode ser também relacionado com a redução do número de internações, mas o Ceará apresentou uma tendência contrária, ou seja, apesar do número de internações ter diminuído, o estado apresentou uma tendência de aumento do número de óbitos por conta dessa condição. Já com relação à taxa de mortalidade, se percebeu que tanto o Brasil quanto o Ceará apresentaram tendência de aumento das taxas de mortalidade nesse período, sendo que isso foi bem mais expressivo no estado do Ceará, no qual essa taxa de mortalidade mais que dobrou. Agora, quando a gente analisa os valores anuais obtidos, se percebe que realmente o número de internações no Ceará apresentou uma tendência de queda ao longo desses 8 anos, assim como o número de internações no Brasil. Quando a gente analisa o número de óbitos, se percebe que, no geral, o Ceará apresentou uma tendência de aumento nesse período, exceto em 2 ocasiões. Já com relação ao número de óbitos no Brasil, se percebe que o número de óbitos no país foi um pouco mais variável nesse período. Agora, com relação ao valor total gasto, se percebe que a partir de 2015, o Ceará apresentou uma tendência de queda dos valores gastos com a insuficiência cardíaca, enquanto que no Brasil, essa tendência na maior parte do período foi de aumento, com destaque para a queda significativa que houve na transição de 2019 para 2020. Agora, com relação à taxa de mortalidade, se percebe que tanto o estado do Ceará quanto o Brasil apresentaram tendências de aumento, mas isso foi bem mais expressivo no estado do Ceará, que passou de uma taxa de 5,98 em 2013 para uma taxa de 13,48 em 2020, ou seja, essa taxa mais que dobrou, passando da última posição do Nordeste em 2013 para a quinta maior posição no ano de 2020. Agora, quando a gente analisa as médias dessas categorias por região, se percebe que a região Sudeste apresentou tanto as maiores médias por ano do número de internações, quanto as maiores médias por ano do número de óbitos, que pode ser possivelmente explicado pela maior concentração populacional nessa região. Quando a gente analisa agora a média dos valores totais gastos e a média das taxas de mortalidade, se percebe de novo que as maiores médias foram obtidas pela região Sudeste, mas também chama atenção o fato de que, apesar da região Sul ter obtido a segunda maior média dos valores totais gastos, ela também apresentou a menor média das taxas de mortalidade, que nos leva a considerar que talvez os recursos na região Sul sejam aplicados de maneira um pouco mais eficiente do que nas outras regiões. Como conclusão, se percebe que tanto nos âmbitos nacional e estadual, as taxas de internação por insuficiência cardíaca declinaram, enquanto os índices de mortalidade tenderam a aumentar, principalmente no campo estadual. Por conseguinte, faz-se necessária a realização de mais estudos para tentar verificar razões para os padrões contemplados. Por exemplo, se na região Sul realmente os gastos financeiros são melhor aplicados e por que isso aconteceria. Essas foram minhas referências e obrigado.